Com a deputada Adriana Ventura, que protocolou nesta semana uma PEC que sugere a obrigatoriedade de um código de ética para ministros do Supremo Tribunal Federal na Constituição Federal. Então é sobre esse assunto que a gente conversa com ela agora, com a parlamentar, para falar sobre uma questão que deveria ser básica, só que pelo visto aí nos últimos tempos não tem sido, né, deputada? Muito boa tarde. Olha, boa tarde, você, é um prazer estar conversando com você sobre esse assunto tão importante. Na verdade, essa proposta de emenda à Constituição, ela foi protocolada no início de novembro. Início de novembro por quê? Ela obriga o Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores a ter um código de conduta. E aqui eu quero deixar claro que os tribunais que desenvolveriam esse código de conduta, né? Não é o legislativo que vai legislar sobre. O que a PEC, a proposta apresenta, são assuntos mínimos, regramentos mínimos. Quais são as regras para participar em eventos? Quais são as regras claras de transparência, de remuneração, que você tem outras atividades? Como é que eles podem se manifestar publicamente sobre política quando eles estão julgando o processo? Então, a gente está falando de diversos itens que hoje, infelizmente, falta muita transparência. A gente fala também de participação societária, ações quando envolvem parentes, irmãos, tios, esposas. Então, o objetivo, na verdade, é fazer com que realmente o judiciário se comprometa a assumir regrinhas mínimas de conduta, porque está faltando. A sociedade brasileira se ressente, porque absurdos acontecem em todos os níveis, e isso faz com que uma instituição tão importante como o Supremo Tribunal Federal não tenha credibilidade. Então, a imagem do Supremo está muito, muito arranhada. Então, a iniciativa do ministro Fachin, eu fiquei muito feliz quando ele começou a falar de código de conduta do judiciário, que justamente foi mais ou menos no final do ano passado também. É muito importante que ele consiga, porque a gente vê que não é unanimidade, tem muito ministro que acha bobagem, faz chacota, inclusive são os ministros, inclusive, que estão ali, cheio de escândalo, seja de corrupção, cheio de suspeita, e fazendo várias coisas que todos nós nos envergonhamos muito. Deputada, agora eu gostaria que você explicasse de forma detalhada como que vai funcionar na prática, né? Qual é a proposta? Porque, por exemplo, eu, David, sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou lá até uma empresa, dou uma palestra para essa empresa. Recebo por isso e depois eu julgo um caso dessa empresa. O Código de Ética prevê alguma coisa para que eu não, então, possa analisar o mérito da questão? Exatamente isso, porque o que acontece? O que a gente tem visto, primeiro é que desde 2023, eles, assim, deram uma bela afrouxada nessa questão de não poder julgar casos que seus familiares estão envolvidos. Então, por exemplo, a gente vê muitos ministros viajando, participando de eventos, financiados por empresas, e de repente, lá na frente, a gente vê esse mesmo ministro julgando casos desse evento que ele participou, desse evento que, inclusive, ele foi remunerado ou não, porque isso não é transparente. E aí a gente vê coisas acontecendo e fala, gente, mas isso está errado, ele não podia julgar um caso. Por exemplo, quando a gente vê o Toffoli viajando no jatinho com o advogado do Banco Master, e depois ele pega o processo para si, ele julga, ele pede sigilo, ele pede para as provas, ele para o gabinete dele, para o celular, ele para o gabinete dele. Agora ele saiu aqui. Mas aqui regra claramente os quesitos mínimos. Então, assim, participou de evento, quanto ganhou para esse evento? O que fez nesse evento? Participou de viagem financiada, custeada? Você recebeu quanto? Ou então, qual a empresa que pagou? No futuro, não pode julgar caso. Quando você tem casos, por exemplo, dos escritórios da família, que a maior parte dos ministros, de uma maneira assim, nada transparente, tem a esposa, mulher, filhos, advogando. Mas o problema não é advogar e ter escritório de advocacia. O problema é que fica o escritório de advocacia que dá acesso ao tribunal, né? Então, é aquele tribunal que é conhecido por fazer as coisas andarem sobre... É como se fosse um escritório de influência na alta corte. E isso é vergonhoso. Ao mesmo tempo, eu escuto muitas reclamações de muitos advogados que não têm mais acesso aos ministros. Advogados que quem não entra na patotinha dos escritórios da tia, da esposa, da filha, do filho e dos amigos, acontece isso. E isso a gente tem que regrar. Como eu já disse, outra coisa também que precisa ser regrada, participação societária. A gente viu o caso do Resort Taiaiá,
e tudo mais, a gente começa a perceber qual que é o papel do ministro. Isso não tem que ser transparente? Tem que ser transparente. Eu sou deputada federal. Quando eu fui concorrer, tem lá minha declaração de IR, as coisas que eu participo, todos os deputados, todos os parlamentares têm, os juízes, magistrados, pessoal do Ministério Público, qualquer autoridade, né? Nós temos 55 mil autoridades que têm foro privilegiado. Todas essas 55 mil autoridades têm que deixar à disposição. É o preço que é pago por isso. E quanto mais alto o cargo, quanto mais poder decisório, maior a responsabilidade, de fato, de você prestar contas, ser transparente. É um papel que tem. Eu não gosto, não tem cabimento. Não tem cabimento. A partir do momento que você está num cargo, você é servidor, você está servindo, você tem que fazer isso. Senão saia da vida pública. Vai ganhar dinheiro na iniciativa privada, né? Vai ser privado. Agora, a instituição do Supremo Tribunal Federal não pode agir como quer, do jeito que quer. Então, essa proposta de emenda à Constituição prima por transparência, por regra, por dar clareza onde hoje nós não temos clareza, né? Trata também da questão de verbas recebidas, quais empresas faz parte, escritórios dos parentes, quem que está envolvido, e quando tem ação ali, obrigatoriamente não pode julgar nada. Aliás, vários países adotam código de conduta, a gente tem Estados Unidos, Alemanha. Todo país democrático tem um código de conduta. E aqui no Brasil parece que a gente está falando coisas de outro mundo. A gente vê alguns ministros debochando, achando aquilo um absurdo. Absurdo é que muitos ministros estão fazendo. Esposas, né, com contratos de 129 milhões, que é o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes. A gente já tem o escândalo todo do Banco Master envolvendo o ministro Dias Toffoli. Então não dá para ficar brincando com isso, gente. Está na hora de fazer isso sim. É o básico, né? Vou passar incluir na nossa conversa também o Rodolfo Maris para fazer a próxima pergunta. Deputada, boa tarde. Eu estou com a PEC aberta aqui, quero fazer uma referência ao advogado Leonardo Sica, nosso presidente na OAB, e dentro dessa PEC tem alguns tópicos aqui que eu acho interessante, entre eles o vínculo acadêmico. Eu sou maquinzista, em algumas oportunidades já esteve ali ministro do STF palestrando, até outro dia era professor lá também. Como é que fica agora com essa questão do código de conduta ou código de ética? Olha, a questão aqui, e eu acho importante, porque é natural que ministros, assim, palestrem, todos queiram ouvir. Agora, se ele está falando de casos que estão sendo julgados, já não pode. A gente vê hoje ministros estrela que vão para o Twitter, publicam casos, dão opinião em casos que eles julgaram. É um absurdo isso. Eu lembro que eu estive em Israel recentemente, fomos conversar com ministros da Suprema Corte. Uma pergunta foi feita, ele falou, não posso falar nesse assunto. Ponto, encerrou. Agora aqui não. Assim, nossos ministros vão para a rede social, falam, tecem comentários, soltam farpas. Isso é um absurdo. Eu acho que a questão da discrição, a questão da postura tem que continuar. O fato de um ministro, eu, por exemplo, sou professora universitária, vários ministros são professores. O fato de você ir fazer uma palestra, um ambiente acadêmico, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, se ele vai em algum ambiente de uma forma remunerada, ganhando 200, 300, 400 mil reais, naturalmente isso precisa ser muito transparente, precisa ter regra, precisa ter limite. Tá? Então são coisas um pouco diferentes. Se você ainda está num âmbito acadêmico discutindo, porque eles têm uma experiência para passar. Assim como eu, deputada, sou professora, eu tenho experiência para passar. Só que tem limite aí. A partir do momento que passa a ser remunerado, a partir do momento que ele está fazendo evento com pessoas ou entidades que ele vai julgar casos lá na frente, ele não pode fazer. Vou dar um exemplo muito simples. Eu recebo muitos convites para ir para bloquinho, para camarotes da empresa A, B e C. A gente tem que parar e pensar, opa, mas eu estou legislando alguma coisa? Tem alguma coisa nessa empresa? Eu falo não para todos. Isso é muito óbvio. Eu acho que está faltando um pouco desse discernimento, está faltando um pouco dessa clareza e eles precisam ser mais contidos, porque está dando vergonha. Onde que já se viu um ministro do Supremo Tribunal viajar num jatinho com um advogado? Onde já se viu, vai no jogo tal? Isso não existe, gente. Isso é um absurdo. Sem dúvida alguma, né? E saudade também de quando as manifestações eram por meio dos autos e não nas redes sociais, que muitos ministros têm se colocado. Mas quais são também as previsões de punições por parte desses ministros caso eles descumpram essas determinações e a PEC avance?
Olha, existe uma questão importante, que inclusive é um esclarecimento bom, né? O que a gente chama de enforcement, né? Existe, até por conta dessa falta de equilíbrio entre os poderes, a gente sabe que, infelizmente, nossos poderes hoje estão em desarmonia. Quando você tem um poder passando em cima do outro, um poder fazendo o papel do outro, então, às vezes, você vê o legislativo sufocando o executivo, que tem que executar a política pública. Quando você vê o judiciário legislando, que é um papel do legislativo, você vê que tem coisas erradas. O objetivo dessa PEC não foi passar por cima do Poder Judiciário, não foi passar por cima do Ministério Público, não foi passar por cima do Supremo Tribunal Federal, porque isso não é nenhum tipo de ataque. Por isso que lá está muito claro que quem vai determinar estas regras são os tribunais. Então isso tem que ser feito pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Então como vai ser punido, o que vai acontecer, porque hoje a gente tem o problema, né, que juiz que vem de sentença é punido com remuneração pro resto da vida. Então, essa pouca vergonha que existe hoje, que juiz corrupto e outros problemas tem no judiciário, ele é aposentado compulsoriamente e recebe um salário gordo, altíssimo pro resto da vida. Isso tem que acabar. Mas as regras têm que ser feitas pelo próprio poder. Eu não tive nenhuma intenção de invadir o outro poder, porque eu acho que seria muito desrespeitoso. É a mesma coisa o judiciário querer tratar do código de conduta dos parlamentares, eu acho que cada poder tem que criar as suas regras. Tá? O que essa PEC faz de uma maneira objetiva é criar os quesitos mínimos, quais são os itens que tem que ter transparência, as questões de participação, todas essas que eu já elenquei, remuneração, participação, sociedade, no caso de o escritório ter ações e o ministro for julgar, esse tipo de coisa ter clareza. Agora, as punições, bem como o código em si, vai ser feito pelo Poder Judiciário, pelo superior, pelos tribunais superiores. Isso não vai ser feito pelo Legislativo. A gente foi muito cauteloso para justamente não passar por cima do poder, porque a gente reclama que outro poder passa por cima do nosso. Nossa intenção não é fazer isso. Nossa intenção é falar, oi, acordem, tá ficando feio, está dando vergonha, não está nem um pouco bacana, vocês não estão perdendo a credibilidade. Então façam alguma coisa. Foi nesse sentido. Sem dúvida alguma, né? Realmente é o que se espera por parte deles, mas não houve manifestação, por isso que precisa de uma intervenção. Nós conversamos com a deputada Adriana Ventura, ela que é do Partido Novo de São Paulo, que agradeço demais a presença aqui em entrevista no Fast News.